Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Quando nós estamos nessa posição, como diz o nosso irmão João Braille, a gente treme e teme ao nosso Deus nessa oportunidade. Nós estamos chegando ao final deste ano, com um ano cheio de incertezas, com dias de sofrimento, com uma pandemia ainda nos esmagando, um ano ainda de grandes provações. E eu quero dizer que é tempo de nós renovarmos as nossas esperanças. É tempo de nós acreditarmos em milagres. É tempo de termos vitória pela fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus colocou no meu coração para essa noite, para o fortalecimento da nossa fé, um texto que fala do milagre da cura de um filho endemoniado e que também era surdo-mudo. Eu convido a igreja e convido também aos amigos e irmãos internautas que acompanhem a leitura que nós iremos fazer em Marcos capítulo 9, versículo 14 e 29. E a minha oração, a minha expectativa é que Deus me use e que nós saímos daqui diferente de como nós entramos naquela porta nessa noite, a começar por mim. Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta pode sair, senão, não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Nosso Deus, a tua palavra foi lida. Que a tua graça esteja com cada um de nós nessa noite. Ser com esse teu servo para que eu traga o recado vindo diretamente de ti. E que nós saímos daqui realmente diferente de como entramos nessa casa de oração. E aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que eles
realmente tenho um encontro maravilhoso contigo e tenho as suas energias renovadas e a fé fortalecida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Este milagre realizado por Jesus, ele está narrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o que apresenta mais detalhes de como ocorreu o milagre. Se nós lermos as 3 passagens, sempre cada uma vai contribuir com algo mais para completar o que o evangelista Marcos escreveu. Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, o Monte Hermon, naquele ambiente onde o Espírito Santo desceu, a glória de Deus se manifestou, Jesus Cristo teve o seu rosto transfigurado, brilhava. Os 3 discípulos, dentro daquela atmosfera da presença de Deus, Pedro, Tiago e João, que acompanhavam Jesus, não queriam mais sair dali. E Pedro logo disse, vamos fazer 3 tendas. Aqui fica Moisés, fica Elias, que tinha aparecido lá no monte, e Jesus, e nós ficamos aqui acompanhando, aqui nesse ambiente. Nós não queremos descer a montanha, não. Enquanto isso, meus irmãos, lá no vale, no sopé da montanha, o ambiente era bem diferente. Enquanto reinava a presença de Deus lá no monte, lá no vale havia necessidade, havia incredulidade, havia falta de poder e um jovem dominado por Satanás. No vale, os outros discípulos estavam enrolados com um problema que não conseguiam resolver. Um jovem com convulsão, fruto da ação de demônios que agia de 2 formas, para fazê-lo não receber a cura do nosso Deus. Primeiramente, ele deixou o surdo para que ele não fosse alcançado pela palavra de Deus, que cura, que liberta, que transforma. E deixou também mudo para que ele não pudesse clamar por ajuda, dependendo de outras pessoas. E no texto lido, em especial, ele dependia de seu pai. Hoje, da mesma forma, eu vejo que o diabo, ele tem atuado nas pessoas e as faz agirem como surdas e mudas para poder manipular as suas vidas e não deixarem que elas sejam alcançadas pelo amor de Deus. No vale, os discípulos discutiam com os escribas várias hipóteses sobre o que estava acontecendo com aquele jovem, mas nada que resultasse numa ação que pudesse curá-lo. Enquanto isso, o diabo triunfava lá no vale. E quando chegava a crise naquele jovem, e os especialistas dizem que a crise de um endemoniado é muito semelhante a quem tem aquelas crises de epilepsia, é muito parecido. E enquanto a crise chegava, o diabo, então, tentava matá-lo, ora jogando no fogo, ora jogando na água. E no meio de tudo isso, aquele pai sofria muito com seu filho. A situação desse pai não é muito diferente de muitos pais e mães que nós conhecemos. Pais que têm sofrido vendo a opressão do maligno na vida de seus filhos, na vida da família, na vida de algum membro da família, e que os tem afastado de Deus. Pais que lutam, mas não têm conseguido vencer essa batalha. Perdem horas de sono, vivem em sofrimento, vivem em aflição. Aquele pai amava muito o seu único filho. E mesmo com pouca esperança, ele continuou buscando ajuda, até que chegou em Jesus Cristo. E nessa noite, eu gostaria de focar nas atitudes do pai. Normalmente esse texto,
o pessoal dá um foco muito grande à vida do jovem lunático. Nessa noite eu quero dar um foco à vida do pai, o pai daquele menino, que foi o diferencial para que Jesus o abençoasse e ele tivesse vitória pela fé, que possa servir de exemplo para as nossas vidas. E quando eu começo a ler o texto, a primeira atitude que vem na minha mente é que aquele pai não desistiu do seu filho. Ele buscou ajuda. O pai não ficou de braços cruzados vendo o seu filho sofrer. Ele tentou várias alternativas sem sucesso. Quando ele ouviu que Jesus Cristo estava naquela região, ele percebeu que era uma oportunidade que ele não tinha ainda tentado. E como Jesus Cristo já estava lá no monte, primeiramente ele busca os discípulos, que nada puderam fazer. Mateus capítulo 17, versículo 16, o capítulo 17 fala desse mesmo episódio. O pai disse para Jesus: apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O reverendo Antônio Hernandes Dias Lopes diz que aquele pai estava tão desesperado que ele correu para os discípulos de Jesus, queria encontrar pessoas que poderiam ajudá-lo. E é interessante que alguns capítulos, lá um pouco anterior ao capítulo 9 de Marcos, aqueles discípulos já tinham saído, capítulo 6, visitando lares, expelindo demônios, levando bênção para as famílias. Então, quando aquele homem chegou no sopé da montanha e viu os discípulos, falou: esse daqui é esse mesmo que eu vou conversar, é esse que eu vou buscar ajuda. E, acima de tudo, ele percebeu que aqueles discípulos, como diz o reverendo Hernandes, representavam a igreja de Cristo. E ele esperava que eles ajudassem o seu filho, mas faltava poder, pois eles estavam muito mais preocupados em discutir com os religiosos e a multidão do que trazer alívio para o jovem. Provavelmente os discípulos estavam dizendo: ele está assim por quê? Quem será que pecou? O pai ou a mãe? Será problema espiritual ou não? Alguns deveriam estar dizendo: essa doença não tem cura, essa doença não tem solução. E provavelmente, com certeza, os escribas estavam debochando dos discípulos. O debate, meus irmãos e amigos, muitas vezes é saudável, é necessário, mas ficar o tempo todo discutindo é uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate e nos afastar do poder de Deus. Aqueles discípulos que, sim, representavam a igreja de Cristo deviam estar orando, buscando o poder do alto para tratar daquele assunto, e nem orar eles oraram. O que levou Jesus Cristo a exortá-los, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Esta caça de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Nós sabemos que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder de Deus na nossa vida. Será que a igreja de Cristo, que somos nós, nos dias de hoje, tem oferecido resposta para a nossa sociedade sem esperança, carente, aflita? Ou será que temos agido como os discípulos, ficando muito na discussão, com pouca oração e com pouco poder? Não há poder espiritual sem oração. E Jesus Cristo, com esse milagre, Ele quer nos ensinar a lição da importância de orar e crer no poder de Deus. E o apóstolo Paulo, na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar, orai sem parar. Quando o pai percebeu que os discípulos, que representavam a igreja de Cristo naquele local, não conseguiam fazer algo para o seu filho, ele deve ter ficado mais angustiado e mais aflito. E é assim
que Jesus Cristo desceu, chegou lá no vale, no sopé da montanha, diz o texto bíblico que houve um alvoroço naquela multidão. E aquele pai que buscava ajuda e não desistia do seu filho, ele imediatamente apareceu, se aproximou de Jesus Cristo e se ajoelhou, conforme Mateus capítulo 17, e diante dele pediu socorro, pediu ajuda, ele clamou. Capítulo 9, versículo 38 de Lucas também diz: e no meio da multidão um homem clamou: mestre, suplico-te que ponhas os olhos no meu filho, que sofre muito, e é meu filho único. Naquele instante, ele clamou por ajuda, desta vez para a pessoa certa, para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se aquele pai ficasse ali dependendo somente dos discípulos, ele sairia dali igual ou pior, muito pior, de como chegou. Por isso, quando ele viu Jesus Cristo, ele não pensou duas vezes. Ele suplicou, ele implorou por socorro. E essa atitude chama muito a minha atenção. Ele não desistiu do seu filho. Ele buscou por ajuda, ele buscou por socorro. E, em segundo lugar, esse pai tem uma outra atitude que deve servir de referência para as nossas vidas. Ele reconheceu a sua incredulidade e a sua falta de fé. Versículo 21 do capítulo 9 de Marcos, Jesus questionou o pai sobre há quanto tempo o seu filho estava doente. E ele respondeu: desde criança, desde pequeno, o diabo já oprimia aquela criança. Sabe o que isso significa para nós? Muita responsabilidade. Responsabilidade para que nós cuidemos da vida espiritual de nossos filhos desde a infância. Nunca é cedo demais para orarmos pela salvação da alma e a proteção de Deus para os nossos filhos. E é Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nós encontramos: ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que esteja velho, ainda que seja grande, ele não vai se desviar dele. Por isso, meus irmãos, não deixem de trazer os seus filhos à casa de oração, para que não seja tarde, diante dos seus olhos e diante da sua vida. Aquele pai não desistiu e ele continuou buscando. Aquele pai aflito com pouca esperança, então diz para Jesus Cristo: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao dizer se tu podes, ele achava que Jesus Cristo podia fazer alguma coisa, mas não a tal ponto de curar o seu filho. A sua fé não ia tão longe, se é que ele ainda tinha alguma fé. E quando ele disse: tem compaixão de nós, essa súplica mostra que os dois estavam sofrendo, pai e filho, e ambos precisavam de ajuda. E nós sabemos que quando um filho sofre, os pais também são atingidos e sofrem tanto quanto eles. E aí Jesus Cristo vai responder: se podes, tudo é possível ao que crê. Versículo 24 diz assim: imediatamente o pai do menino com lágrimas disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Era um pedido de misericórdia agora, não para o seu filho. Era um pedido de misericórdia para a sua vida. Era um reconhecimento da sua incredulidade. E ele pedia socorro para que Deus também o ajudasse, para que ele crescesse. A incredulidade, meus irmãos e amigos, é o caminho garantido da derrota. Mas a fé é a chave do sucesso na guerra espiritual do cristão. É a chave para derrotarmos a Satanás. E a oração é a expressão verbal da fé em Deus e a dependência completa no Senhor. Aquele pai percebeu que ele precisava de uma grande bênção de Deus.
E imediatamente ele pede que Jesus Cristo intervenha na sua vida espiritual. Ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, o meu filho precisa de um milagre, mas eu também preciso de um milagre na minha vida espiritual. Eu preciso também de ajuda. Eu quero crer que o seu poder pode curar meu filho, pode realizar milagre e pode aumentar a minha fé. E com esse pedido que ele fez para Jesus Cristo, ele começou a derrotar Satanás. Porque Jesus vai abençoá-los. E aqui eu paro para dizer, nós não somos mais abençoados, porque muitas vezes não temos sido honestos com Deus. E não temos assumido os nossos pecados, nós não temos assumido a pequenez da nossa fé. Me permitam dizer que existem pessoas dentro das igrejas que não creem sequer num testemunho de cura e de livramento, quanto mais em milagres. Outros ainda não acreditam que milagres não são mais para esse tempo. Aconteceu até a época dos apóstolos por um objetivo específico de Deus. E muitos, como desculpas, ainda dizem que os supostos milagres de hoje são apelativos e muitos são frutos de enrolação. É verdade que alguns que se dizem servos de Deus enganam muitas pessoas com falsos milagres. Mas isso não elimina uma verdade maior, que Jesus Cristo continua realizando grandes milagres no meio do seu povo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o Senhor dos milagres. Ele ressuscitou e Ele está vivo para nos abençoar, para abençoar a nossa fé nessa noite. Nós precisamos crer no seu poder. Como está a sua fé? Qual tem sido o tamanho dela? Nós precisamos lembrar que sem fé, o livro de Hebreus diz, é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. Aquele homem, aquele pai, ele não desistiu do seu filho, ele buscou ajuda, buscou socorro. Ele reconheceu a sua incredulidade, a sua falta de fé. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, aquele homem aprendeu que o impossível para os homens é possível para Deus. O impossível para os homens é possível para Deus. Mateus capítulo 17, versículo 15, existe esse termo lá na narrativa, tem compaixão de nós. Jesus viu o amor nas palavras do Pai pelo seu Filho. A humildade daquele pai, quando ele se ajoelhou aos pés de Jesus Cristo, e o amor do seu Filho, pelo seu Filho, moveram Jesus a realizar mais um grande milagre no seu ministério. Jesus diz ao Pai, trazei o teu filho. Lucas 9, 41, ele fala para o Pai, trazei o teu filho. E quando Jesus, no texto que nós lemos, percebeu que a multidão ao redor estava ali, dando muito mais atenção ao que estava acontecendo, e o demônio estava começando a reinar naquele ambiente, Jesus Cristo agiu rápido, e ele repreende o espírito imundo e ordena que saísse daquele jovem, mas para sempre. O espírito saiu e deixou o menino desmaiado. Lucas 9, versículo 39 diz que quando o espírito se apoderava do garoto, tirava-lhe todas as forças. E quando o espírito saiu do garoto, esse caiu fraco no chão. Sabe o que aconteceu com a multidão? Imediatamente, em vez de dar glória a Deus, começaram a dizer, morreu. Em vez de curar, pensaram, Jesus deve ter matado o jovem, pois não criam no poder de Cristo. Nós queremos bênção na nossa vida, mas muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, do poder de Cristo na nossa vida. Jesus pegou a mão do menino, do jovem, o levantou e diz Lucas, no versículo 42, entregou ao seu pai. Agora imagino
como estava aquele homem. Entrou triste, chorando, e saiu alegre, com júbilo no coração. Ele foi buscar uma bênção e recebeu duas: salvação para a sua vida e a cura do seu filho. Ele aprendeu que o impossível para os homens é possível para Deus. Os discípulos saíram dali surpresos, preocupados, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Se anteriormente eles já tinham conseguido fazer algo parecido. E perguntaram em particular para Jesus o porquê que eles não conseguiram expelir. Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. E ele diz: porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Mateus diz assim: que a sua fé tiver fértil como um grão de mostarda, você pode mover essa montanha para onde você quiser. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, se crerdes, recebereis. O Senhor está dizendo aqui na nossa noite: por maior que seja o seu problema, sua dúvida, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Muitos estão perdendo essa oportunidade de ser abençoado por estarem falhando na sua fé e deixando a incredulidade a dominar a sua vida. Quando João relata Jesus como bom pastor, ele diz assim: o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aquele homem não desistiu do seu filho. E você não pode desistir do seu filho. Se você se diz cristão, muito mais ainda, você não pode desistir do seu filho. Mas você precisa reconhecer a pequenez da sua fé. Até onde vai a sua incredulidade. E você também precisa começar a aprender que o impossível dos homens é possível para Deus. Eu gostaria de terminar essa meditação dizendo: se você não consegue resposta para as tuas questões, para as tuas dúvidas, ou acha que não tem mais o que fazer com a sua família, com algum membro da sua família, faça como o filho, como o pai do jovem. Não desista. Clame para Jesus Cristo. Esse tem resposta para a sua vida. Esse tem resposta para a vida da sua família. E se você o buscar, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração.